lado do Brasil está na sua cidade, não é, Gil? Chega de comida congelada, chega de lavar louça ou de cozinhar todo dia. É isso mesmo, agora o iFood tem mais restaurantes, variedades, ofertas e muito mais para você pedir seu prato preferido e pagar pelo app ou na entrega. Baixe o app agora e use o cupom NOVOS15 para ganhar R$15 de desconto no primeiro pedido. Vem pro iFood, o app de delivery mais amado do Brasil! iFood! Central do Futebol. Central do Futebol. O Atlético Paranaense confirmou a contratação do goleiro Gabriel Pereira. O jogador de 19 anos assinou contrato até agosto de 2025 com o clube paranaense. Inicialmente irá integrar o grupo Sub-20. Gabriel Roberto Pereira é natural de Itapema, Santa Catarina, e atuou nas categorias de base do Grêmio em 2019, no Mônaco da França em 2019 e 2020 e na Lazio em 2020 e 2021. Com a Central do Futebol, Luiz Felipe Amorim. Central do Futebol. Oferecimento Rodoagro Revenda Premium Husqvarna, linha Floresta e Jardim, peças originais e mecânica, ao lado da rodoviária, 3707-0005, em Lajeado. Você está com a Rádio Independente de Lajeado, localizada no Vale do Taquari. AM 950, FM 91,7, no seu computador e celular. Rádio Jornalismo em primeiro lugar. Uma emissora do Grupo Independente. Onde quer que você esteja. Todo dia é dia de futebol. Todo dia é dia do seu time do coração. Todo dia é dia de esporte. Aqui o esporte não para. Está no ar o Independente Esportes, o mundo esportivo na Independente. Uma da tarde, 38 minutos, começando o Independente Esportes, temperatura em Lajeado de 12,4. A gente chega para Eletrosul, Lagevale Materiais de Construção, Centro Odontológico Andréa Noneimacher, Calber Fardamentos Esportivo, Brasrede e Mercado 2 Guris. No programa de hoje, vamos falar, claro, de dupla Grenal. O tricolor entra em campo no sábado para enfrentar a equipe do São Paulo, na expectativa também de reforços, até porque o Grêmio ainda está tentando o colombiano Campas e tem ainda o jogo contra o São Paulo, na expectativa do time paulista vir com titulares ou reservas. Daqui a pouco a gente fala mais sobre o assunto, porque agora também tem destaques do Internacional. O Internacional que se prepara para enfrentar o Fluminense no estádio Beira-Rio no domingo 8h30 da noite, e o técnico Diego Aguirre tem algumas dúvidas se permanece com dois volantes e principalmente a dúvida na lateral esquerda. No próximo domingo tem estreia, divisão de acesso do Campeonato Gaúcho com o Lajadense em campo, partida às 3 da tarde, cobertura completa do Grupo Independente. Vale lembrar que na tarde de hoje tem trabalhos acontecendo no Complexo Esportivo da Univates. E na LAF tem jogador chegando. Chitão foi liberado pela ACEL e deve ser confirmado nos próximos dias como reforço da LAF para o restante da temporada. A LAF de grande campanha e ainda se reforçando com um jogador que foi importante na última temporada que esteve por aqui. Em 2019, né? E são os destaques do Independente Esportes, que está no ar para a Eletrosul, manutenção e venda de ferramentas manuais e elétricas. Ligue 3714-3576. Bairro Americano e Lajeado. Eletrosul, há 38 anos, especialista em ferramentas. Lagevale Materiais de Construção, chuveiros e duchas eletrônicas da Zagonel, a pronta entrega. WhatsApp 99878-1685 nos fundos da Vale Cross, no bairro Americano e Lajeado. É Lagevale Materiais de Construção. Centro Odontológico Andréa Noneimacher conta com tratamento via lâminas e lentes de porcelana na cor ideal que procura. É isso mesmo, Centro Odontológico Andréa Noneimacher, no centro de Lajeado. Ligue 3729-5810. Calber Fardamentos Esportivos, time sem camisa já era, ternos esportivos, camisetas promocionais e institucionais, tabelinha perfeita entre custo e benefício.
Ligue 3716-1650. Brasrede, internet fibra ótica 100 megas por R$ 88,00 é na Brasrede, a internet que funciona. Ligue agora, 0800 644 3850. Mercado Dois Guris, um mercado completo e sob nova direção. Entregamos o seu rancho. Mercado Dois Guris em frente ao Sicredi, na principal de Conventos, em Lajeado. Muito bem, são os parceiros do Independente Esportes que abre com as informações da dupla Grenal. Agora, dupla Grenal. Dupla Grenal. Grêmio. Internacional. Dupla Grenal. Patrocínio na Júlio Centro de Lajeado. Fone 3729-7092. O Dr. Eduardo, da Kerbis Multiclínica, é especialista em estética da face. Ligue 3716-1021. Lifecom, parceiro Vivo Empresas. A melhor banda larga de Lajeado. Ligue 3729-8812. RS Pneus e Serviços. Em frente a Neugebauer, na RS 130, em Arroio do Meio. WhatsApp 998040653. Vamos lá então, vamos falar de dupla Grenal, que tem jogos importantes neste final de semana pelo Campeonato Brasileiro. Moisés, tudo bem? Boa tarde. Tudo bem, boa tarde, Felipe, boa tarde a todos os amigos, Amorim, todos os amigos ligados aí na rádio nesta quinta-feira. Olha, uma quinta-feira, Filipinho, em que o Internacional tem uma movimentação muito grande do mercado e principalmente de uma equipe belga, que é o Anderlecht, aumentando a pressão para tentar levar o Yuri Alberto. O time do Anderlecht, ele fez uma proposta no começo da semana, e essa é uma proposta que ela não é oficial documental, mas o vice-presidente de futebol, ou executivo de futebol do Anderlecht, ele mandou o recado direto para o Internacional. Queremos contar com o jogador e a proposta inicial fica na casa de 10 milhões de euros. O Internacional negou rapidamente, ele disse, olha, por esse valor a gente não negocia o atleta, e o Inter aceita negociar o atleta a partir dos 15 milhões de euros. Só que agora mudou um pouquinho o formato de negócio. O Inter, ele deixa muito claro que ele precisa de 12 milhões de euros pela sua parte. Ou seja, o Internacional quer faturar aí na casa de 70 milhões livre pelos 80% que tem do jogador. Se o Inter vender o atleta por 12 milhões de euros, o Inter vai faturar cerca de 73 milhões e 200 mil reais na conversão de hoje, do euro. Então seria um dinheiro que salvaria o problema financeiro que o Internacional vai enfrentar daqui para frente. O que está faltando daí? Está faltando um acerto do jogador, está faltando uma série de questões, porém o negócio ele pode ser um negócio que será concretizado daqui a pouco até na semana que vem. Por quê? Já não tem mais tanto tempo. A janela europeia está aberta, ela vai até agora o começo do mês de setembro, né, no final do mês de agosto, e o time do Anderlecht ele tem uma pressa nessa negociação. O Inter precisa fazer uma venda, e ele precisa fazer uma venda importante. Vocês podem até me ajudar, eu não estou conseguindo enxergar no elenco do Inter um outro nome para que o Internacional venda nesse momento. Eu não consigo assim ver. Tinha o Edenilson, Esse e daí o Alain e o Al-Shabaab já estão fora do negócio, ele não sai mais. Tem o Galhardo, mas o Galhardo seria para o futebol norte-americano e é uma negociação que não envolve tanto dinheiro. Não sei qual é o limite hoje do Galhardo, 5 milhões de dólares. Talvez isso, pela idade do jogador. Dos novatos, né, muitos saíram, né? O Praxedes já foi, o Nonato foi para o Fluminense, os meninos foram para... O João Peglo e o lateral Porto, esquerdo. E o Léo. O Léo foram para o Porto. Léo Borges. É. Então, realmente, não... O Tobias já foi vendido. O Tobias já foi, né? Então, realmente, sobrou pouca coisa aí para negócios neste momento, né? Eu tô tentando aqui, o Inter não tem mais, por exemplo, o goleiro Daniel é um goleiro que está agora se afirmando. Então, acho que ele não tem capacidade ainda de venda. E o resto do time é um time mais rodado. O próprio Dourado, acho que o Dourado já tem 26 anos. O Edenilson é um jogador que já está na casa aí dos 30 anos. O Patrick é um jogador que não tem tanto valor de revenda. O Inter não tem muita mercadoria para fazer negócio. Tem o Palácios, mas o Palácio também tá um pouco escondido. Quem é que pode ser vendido é o Yuri. Então, se o Anderlecht tem interesse e o Inter precisa vender mais um jogador,
Eu acho que é justamente ele. O Inter, até agora, o Inter faturou cerca de 90 milhões. Cerca de 90 milhões. Precisa vender mais para chegar nos 90. O Inter precisa. Já colocou já fez um cálculo, né? São 90 milhões. O Inter já tem, eu acho que cerca de 70 milhões em vendas na temporada, com o Praxedes, com o Vinícius Tobias. Porém, precisa dos 90. Se vender o Yuri, o Internacional ele resolve um problema de agora, de 2021, e ele resolve uma parte do problema do ano que vem, porque muito provavelmente essa grana não chega integralmente, ou seja, seria uma venda que entraria e resolveria não só o problema desse ano e uma boa parte do problema do ano que vem. Tanto é que a direção deixou muito claro. Esse dinheiro entrando, nós vamos adiantar pagamentos de 2022. Então o Internacional também pensa para frente. O Papaléu, que assumiu o futebol, é o novo vice de futebol do Internacional, ele deixou muito claro na sua entrevista coletiva que a direção não tem muita pressa na contratação de jogadores. E para o fim de semana, o Paulo Vitor e o Moisés estão brigando por uma posição na lateral esquerda. E eu, sinceramente, estou achando que o Lindoso e o Dourado serão mantidos. Como é que tu vai trocar o time depois de vencer por 4-0? Então, não consigo enxergar assim, o Internacional com um time muito diferente daquele que entrou em campo no último fim de semana, na vitória por 4-0 contra o Flamengo. E a vitória do Inter ontem, depois do resultado do Flamengo, ela aumenta de tamanho, né? Porque o Flamengo ontem fez 4 de novo. Ele ganhou de novo por 4-1 contra o Olímpia, que eliminou até o Inter na Copa Libertadores América. Então o tamanho da vitória do Internacional realmente é um tamanho muito maior depois de uma recuperação muito rápida da equipe do Flamengo. Foi um show do Flamengo ontem, né? Jogou com muita tranquilidade para cima do Olímpia. Bom, sobre negócios, o Inter fez uma sondagem pelo Léo Batistão. Ele é brasileiro, ele tem uma carreira muito forte, né? Por passagem em várias equipes, entre elas o Raio Vallecano, passou pelo Atlético de Madrid, passou pelo Espanhol, no futebol espanhol. Só que agora ele estava no futebol chinês. E devido à pandemia, o contrato dele terminou agora no mês de julho. E ele tem uma preferência em permanecer na Europa. Mas como é um jogador que está numa idade boa e seria um negócio de ocasião, o Inter tem interesse na contratação desse atleta. Eu, sinceramente, eu vi os números dele, são números bons, mas eu não me recordo de nada de Léo Batistão. Também não. Ele, uma época, foi até convocado para a seleção brasileira de base. Mas depois não conseguiu confirmar. Ele não teve muita sequência, né, na seleção, mas o Inter, então, está no mercado. Até chama a atenção. Por quê? Como o Inter está negociando o Yuri, eu acho que daqui a pouco, se o Yuri sair, o Inter vai rapidamente para o mercado para fazer uma reposição. E sem custo, né? Se ele tá ali Essa, Felipe, não é uma negociação internacional, tá? Só para deixar claro. Então a janela é um pouco mais duradoura, porque ele está sem clube, ele está sem contrato. Então o Internacional teria que ter alguma pressa para inscrever o jogador e depois pode fazer o trâmite legal daquela negociação assim para registrar contrato, etc, etc. Então o Léo Batistão está no radar do Internacional. A direção do Inter nega. A direção do Inter não fala sobre essa negociação com o Léo Batistão. Bom, o Inter joga domingo, às 8h30 da noite, contra o Fluminense no estádio Beira-Rio, em Porto Alegre. Para falar do Grêmio aqui, tem uma informação nova agora em relação à chegada do Vila Sante, que o Grêmio não anunciou oficialmente ainda, mas ele inclusive já está trabalhando. E pode estrear no próximo sábado, o Vila Sante, contra o São Paulo. Aliás, não seria uma surpresa ele estar inclusive no time titular. Ele é um jogador que está em atividade, estava em atividade lá no futebol paraguaio, jogando pelo Cerro e jogando também pela equipe do Paraguai, jogando pela seleção do Paraguai. Na Copa América, ele foi em 2 jogos titular e em 2 jogos ele foi reserva. E até foi capitão em uma das partidas na seleção do Paraguai na Copa América. O Vila Sante foi comprado, o Grêmio pagou 17 milhões e 100 mil reais pelo atleta, 80% do passe. Então fica para sábado. Eu acho que tem uma boa chance aí do Vila Sante atuar como o segundo homem do meio de campo. Tá muito claro uma coisa, né? O Vila Sante vem para assumir a vaga do Matheus Henrique. O Grêmio não vai apostar em nenhum jogador da base. Ele chega justamente para assumir a vaga do Mateuzinho. O Filipão, ele continua trabalhando para definir o time do próximo sábado. Tem briga na defesa, Kahneman ou Juan.
No gol, Chapecó e Breno, eles brigam por essa posição, mas eu também acho que vai ser um time muito parecido com aquele que enfrentou a Chapecoense. O Filipão não tem muito o que fazer. Porque ele não tem tantos retornos assim. Daqui a pouco até o Maicon começando a partida, mas não acredito tanto. E a direção do Grêmio, ela voltou a carga para tentar contratar o Campas, de 21 anos, jogador colombiano que atua como meia e como extrema. O Grêmio fez uma proposta inicial de 2,5 milhões, o time rechaçou na hora, o Grêmio subiu para 3 milhões, depois o Grêmio sai de 3 para 3,5, vai para 4 e agora o Grêmio fará a sua última investida. 4,5 milhões. E o cálculo do Grêmio é um cálculo bem simples. O Grêmio vai pegar todo o dinheiro do Juan e vai investir no Campas. Esse é o cálculo. Foi 5 milhões, né? 5 milhões. Só que vai ter uma comissão ali que o Grêmio vai ter que deduzir, que eu acho que até vai para o jogador, e daí vai sobrar cerca de 4,5 milhões para o Grêmio. O Grêmio deve formalizar ainda hoje essa proposta para o time do Tolima, e ele vai entregar essa proposta e já vai dar o recado. Não tem mais margem para a negociação. Por quê? O Grêmio gostaria de ter o retorno até amanhã, Filipinho. Sexta-feira, então. Até amanhã, sexta-feira. Por quê? Porque daí na semana que vem o Grêmio começaria a fazer a impressão de contratos e na outra semana seria o prazo limite para registrar o jogador. Tem um detalhe, ó, uma informação de 12 minutos atrás. Hernan Torres, técnico do Tolima, confirmou a uma emissora local lá da Colômbia que o meia Campas não vai jogar amanhã contra o Deportivo Pasto. É que o jogador está pressionando e o jogador não quer mais jogar pelo time. Segundo o técnico, pela negociação que está acontecendo Exatamente. Com o Grêmio. O jogador parece que ele tem não sei se é um vínculo, mas ele tem uma relação muito boa com o técnico e com o presidente do time. E o Tolima teria dado ok para essa proposta de 4,5 milhões do Grêmio. Então o jogo... Bom, por tudo isso, a não ser que apareça um novo time, o jogador é do Grêmio. É interessante essa... Falta negociar a forma que vai ser feito o pagamento e prazo para o pagamento. O Grêmio pagaria em 6 parcelas. Isso. São duas situações, né, Moisés? O Grêmio vendeu o Juan, né? Era uma situação também que o Grêmio estava um pouco amarrado, né? Pelo tempo de contrato do atleta, não poderia... Foi por lucro, viu, Felipe? Então, o que acontece? O Grêmio já vendeu o Juan e ele consegue colocar num jogador também jovem, né? Mais jovem que o Juan. Mais jovem que o Juan e que tem a possibilidade, pela posição que exerce, né? De ser ainda mais valorizado lá na frente. Então, eu acho que, num primeiro momento, me parece legal esse negócio. Agora, claro, a gente sempre tem aquele receio, né, da adaptação dos jogadores, porque muitos jogadores chegaram, quem não lembra de Bolanhos, recentemente o Grêmio tentou Pinares, vamos levar lá pro lado do Inter, teve o Nico Lopes, teve o Seiras, que nem jogou, né? O Seiras até foi, de certa forma, importante, mas não demonstrou tudo aquilo que a gente viu no Independiente Santa Fé. Então, assim, esses jogadores, muitos a dupla Grenal até já conseguiu trazer, mas me parece que o Campas, eu acho que ele tem boa possibilidade aí de dar certo, né? Felipe, não dá para falar assim que foi um desastre completo a chegada, por exemplo, do Bolanhos. Ele até faz bons jogos, né? Ele fez bons jogos. Não foi assim um desastre. E o Grêmio depois, o Grêmio negociou o jogador e ele praticamente vendeu pelo valor que ele pagou. O Grêmio pagou, acho que 26 milhões e vendeu o jogador por 23, né? Então o Grêmio teve um ganho desportivo. Não foi o que pensou, não foi o que planejou, mas o Bolanhos ainda fez algumas boas partidas. Ele teve muito problema, principalmente depois daquela lesão que ele tem na mandíbula. A partir dali ele não consegue mais ter muita sequência. Mas são negócios de jogadores jovens. Quando tu contrata um atacante, jogador jovem, que tem bom scout, tu vai ter que pagar bem. Então 4,5 milhões é o que o Grêmio, é o limite do Grêmio e é o que o Grêmio propôs agora para a equipe do Tolima. É isso, de Grêmio e de Inter. O Grêmio joga no sábado à noite contra o São Paulo no estádio Morumbi. O Grêmio tá de olho no que o São Paulo vai fazer, né? Para mim, Filipinho, ficou bem claro, viu? São Paulo vai com um time bem misto. Misto quente. Eu achei que não é nem quente. O Crespo na coletiva já mandou o recado. Ontem eu senti o Muricy já mais tranquilo. O Muricy eu acho que já tá achando que o São Paulo pode passar pelo Palmeiras. É que o jogo, por mais que o resultado tenha sido muito ruim, o resultado foi mais ruim do que o jogo que o São Paulo fez.
São Paulo poderia ter saído até com um resultado melhor. E agora a vantagem é do Palmeiras. Mas eu acho que o São Paulo sentiu um gostinho de que pode alcançar a classificação. Exatamente isso. E tem um outro detalhe, Filipinho. Não sei se vocês se deram conta. Contra o Atlético do Paraná, o São Paulo foi quase reserva. E ganhou. E ganhou. E ganhou fora. Não é certeza de nada isso aí, né? Até porque o Grêmio perdeu para as reservas do Ceará, né? Quem não lembra o Grêmio contra time misto e reserva, Filipinho... É uma preocupação. É histórico. É impressionante como o Grêmio tem dificuldade. O Grêmio não consegue aproveitar, né, os momentos que os times chegam mais fragilizados. Digo fragilizados porque uma coisa é você ir com força máxima e outra coisa é com time reserva. Então, as dificuldades elas existem, mas elas diminuem. E o Grêmio não consegue ter esse aproveitamento. Tem novo reforço na LAF? Tem novo reforço na LAF, inclusive já sendo preparado todo o material de jogo, porque o Chitão vai vestir a camisa de número 21, que já era vestida por ele quando jogou na LAF, vai voltar a vestir a camisa tricolor de Lajeado, e há uma expectativa para que o jogador estreie contra o Cometa. Mas tudo vai depender da questão da regularização do contrato do jogador junto à Liga Gaúcha de Futsal, que tem todo o processo do BID. O jogador já foi liberado pela ACEL, o time do Paraná, e agora a LAF corre contra o tempo para conseguir regularizar o jogador para que ele atue já contra o Cometa no sábado. Lembrando, ele vinha atuando pela ACEL de Chopinzinho lá no Paraná, não tem problema de forma, estava treinando bem, sendo um dos destaques do time, e conseguiu a liberação junto ao time paranaense para vir atuar na LAF. Ele foi muito importante na campanha em 2019, que manteve a LAF na elite do futsal gaúcho, né? E agora o Chitão tá voltando. Ele é um daqueles jogadores como o Bruninho, assim, ele parece que veste a camisa da LAF e o negócio funciona, sabe? Sim. Então ele é um jogador que tem uma marca importante, um registro marcante aí do Chitão. Tomara que ele realmente consiga ter o mesmo desempenho, né, das últimas edições aí com a camisa da ALAF. Só para me informar aqui também que o Brasil subiu para o segundo lugar, mesmo perdendo a Copa América. O Brasil ficou na segunda colocação no ranking que foi divulgado hoje pela FIFA. A primeira colocação é da Bélgica. Eu não sei o que a Bélgica faz, mas ela não sai da ponta. É uma coisa maluca, né? A Bélgica tem 1.822 pontos. O Brasil, segundo, 1.798. A França, que era a segunda, o Brasil botou a França para baixo. Agora a França é terceira com 1.762. Inglaterra, 1.753. A Itália, com o título da Eurocopa, ela subiu para a quinta colocação. A Itália conseguiu crescer. Lembrando que a Itália não participou da última Copa do Mundo. Ela estava muito mal ranqueada. E agora já é a quinta colocada, porque, claro, a pontuação aumentou consideravelmente com o título conquistado na Eurocopa. E a Argentina também subiu algumas posições importantes. Agora é a sexta, porque é a atual campeã, então, da Copa América. Espanha, sétimo, Portugal, oitavo, México, nono, e Estados Unidos, na 10ª colocação, são as 10 principais seleções do mundo neste momento, de acordo com o ranking da FIFA, que levou em consideração 348 jogos internacionais. A próxima atualização acontece exatamente daqui a alguns dias, né? No próximo mês, dia 16 de setembro, a próxima atualização. A gente vai dar uma paradinha, na sequência tem o Independente Notícias, o Vinícius Malman já chega com todos os destaques. Nós voltamos daqui a pouquinho com a segunda parte do programa. Aguardamos você. Na Rádio Independente, Independente Esportes. Vai pra toda obra! Agosto com os melhores produtos e preços é só na Eletrosul Ferramentas. Parafusadeira Bosch Smart 399 à vista. Parafusadeira Gol Bosch 199 à vista. Serra de bancada Skill 1.460 à vista. E toda a linha de ferramentas Gedore e EPIs. Vai pra toda obra! Presente ideal para o seu pai está na Eletrosul Ferramentas. Bairro Americano em Lajeado. Há 38 anos especialista em ferramentas. Com foco na moda masculina, a Mepase também produz a linha feminina, infanto-juvenil, plus size e a linha de uniformes personalizados para a sua empresa da marca Rony, com a qualidade Mepase. Acesse o site mepase.com.br. Quem gosta de qualidade, veste Mepase. Mepase, a liberdade de vestir elegância.
Imobiliária Nível vende apartamento de um dormitório localizado no bairro Florestal de Lajeado. Ambientes amplos e bem distribuídos com box de estacionamento. Aceita financiamento Casa Verde Amarela. Consulte valores. Imobiliária Nível. Ligue 3782-1243. Acesse nivelimobiliaria.com.br ou confira no Face. Na Rádio Independente, Independente Notícias. Independente Notícias. Independente Notícias. Patrocínio Desco Super Atacado. Sempre tem desconto aqui. Um helicóptero turístico com 16 pessoas a bordo caiu hoje na península vulcânica de Kamchatka, na Rússia, deixando 8 pessoas desaparecidas, anunciou o governo local. A aeronave do modelo Mi-8 caiu no Lago Kurily, segundo afirmou o governador desta região russa, Vladimir Solodov, em um comunicado oficial. Os funcionários da reserva natural, localizada no extremo oriente do país, chegaram ao local poucos minutos após o acidente e conseguiram resgatar metade dos passageiros. O governador comunicou que a aeronave transportava 3 tripulantes e 13 turistas, incluindo um menor de idade, todos moradores de São Petersburgo, a segunda maior cidade do país. O deputado federal Ricardo Barros, líder do governo na Câmara, afirmou hoje à CPI da Covid que não tem nenhuma relação com a compra da vacina Covaxin pelo Ministério da Saúde. O nome dele foi levado à comissão pelo deputado federal Luiz Miranda, que juntamente com o seu irmão Luiz Ricardo Miranda, chefe da divisão de importação do Departamento de Logística do Ministério da Saúde, denunciou pressão por liberação e irregularidades no contrato da Covaxin. Luiz Miranda diz ter levado o tema ao presidente Jair Bolsonaro, que teria respondido que a negociação era coisa do deputado Ricardo Barros, que é ex-ministro da Saúde. E o Ministério da Saúde informou que 6,9 milhões de vacinas contra a Covid-19 permaneciam paradas em um galpão do SUS em Guarulhos na manhã de hoje. O local é o centro de distribuição do Ministério, para onde todos os imunizantes são levados antes do envio às unidades da Federação. Ainda de acordo com a pasta, 3,6 milhões de doses serão liberadas ainda hoje e começam a ser distribuídas a partir desta sexta-feira. As outras 3,3 milhões de doses continuam paradas. O Ministério diz que os lotes aguardam trâmite para a liberação dos órgãos reguladores que atestam a qualidade dos imunizantes. A nota não menciona quais são os imunizantes, mas ontem o ministro da Saúde afirmou que algumas caixas da vacina Pfizer-BioNTech tiveram uma variação de temperatura fora dos padrões. Quando isso acontece, complementou o ministro, é preciso que a própria fabricante determine se há condição de uso das vacinas. 2h04, a temperatura em Lajeado é de 12 graus e 3 décimos. No site do IMEC Supermercados você compra de onde quiser e retira na loja da Matriz no horário que ficar melhor na sua agenda. Acesse agora superimec.com.br/compre online e experimente. E a Secretaria de Saúde de Lajeado, por meio da Vigilância Epidemiológica, informa que o município está em alerta para a febre amarela. O alerta foi emitido pela Secretaria Estadual da Saúde do Rio Grande do Sul, que identificou a circulação do vírus selvagem em municípios da região. Para evitar a propagação da doença, é necessário que a população procure a vacina contra a febre amarela, que está disponível em 5 postos de saúde de Lajeado. O esquema vacinal deste imunizante prevê a aplicação de 2 doses, a primeira aos 9 meses e a segunda aos 4 anos. No entanto, pessoas maiores de 5 anos devem obrigatoriamente ter o registro de pelo menos uma dose da vacina, independente do tempo de aplicação. Independente Notícias. Independente Notícias. Próxima edição às 3 horas. Um recado importante do IMEC Supermercado para quem gosta de comodidade e praticidade. Experimente fazer suas compras de supermercado online. Isso mesmo. No Compre Online IMEC Supermercados você compra de onde quiser e recebe com toda a segurança na sua casa ou retira na loja no horário que ficar melhor na sua agenda. Os produtos são cuidadosamente separados e embalados. Acesse agora superimec.com.br/compre online e experimente. Quer ajudar na geração de mais empregos e contribuir para o fortalecimento da economia local? Então compre no comércio de sua cidade. Quando o seu dinheiro circula na economia local,
fortalece o comércio, que pode aumentar os investimentos, gerando mais empregos e renda para você, sua família e seus amigos. Compre no comércio local. É bom para a nossa região e melhor para você. Uma campanha Grupo Independente. E se o melhor para o seu agronegócio também for o melhor para todo mundo? Existe alternativa. Produtor rural, conte com o Sicredi. Aqui, seu agronegócio cresce e faz toda a sua região crescer junto. Somos a alternativa que oferece soluções ideais em conta corrente, crédito rural, investimentos, consórcios, seguros e muito mais. Escolha o Sicredi, onde seu agronegócio rende um mundo melhor. Abra sua conta. Acompanhe todas as terças-feiras, às 19 horas, o No Mundo da Saúde, que aborda temas relacionados à saúde física e emocional. No Mundo da Saúde. Produção e apresentação, Joel Alves. Patrocínio, Conventos Materiais de Construção, Mercadão das Frutas, Posto Cruzeiro, Univates e Casa Bertossi. Internet caindo toda hora. O vídeo não carrega. Você não consegue assistir o jogo de futebol? Chega de ter problema. Vem pra Brasrede, a internet que funciona. Brasrede, ligue 0800 644 3850. Já pensou em usar um aparelho ortodôntico invisível? Fale agora mesmo com o Dr. TT, referência no Brasil em tratamentos Invisalign, com mais de 300 casos. Marque sua avaliação pelo 3716-1021. Siga @Dr. TT Kerbis no Insta. Lorenzini Vidros, tudo em vidros para construir, reformar ou decorar. Diversas opções em vidros temperados, laminados e espelhos. Ligue 3714-2951 ou visite nosso showroom em Lajeado, na Pasqualini, bairro São Cristóvão. Lorenzini Vidros. Água mata a sede, faz a gente revigorar, limpa, hidrata, nos abraça. Quando for beber esse líquido que você toma e nem percebe, para pra pensar, para pra sentir cada gole, para pra valorizar. Água da Pedra. Sinta a água. Comer uma maçã, um churrasco, mastigar a sua comida favorita é um desafio pra você? Mastigue melhor com o Centro Odontológico Andréia Nonemacher. Realize o sonho do seu implante ou prótese dentária com a doutora Andréia, que entende de cuidar de você e entende de implantes e próteses dentárias. Anos de experiência e muitos clientes felizes com sua saúde bucal reabilitada. Centro Odontológico Andréia Nonemacher, no centro de Lajeado. Ligue 3729-5810. O Dois Guris tem promoções diárias, do rancho àquela compra do dia a dia. Entrega o seu rancho e tem Vale Gás, açougue com cortes especiais para panela, para espeto, padaria com pães fresquinhos e muitas delícias. Hortifruti com variedade e qualidade para a sua saúde. O Dois Guris é um mercado completo e agora sob nova direção. Mercado Dois Guris, em frente ao Sicredi, na principal de Conventos, em Lajeado. Você sabia que o cérebro se conecta com todo o seu corpo através dos nervos que saem da coluna vertebral? Quando a coluna vai mal, percebemos que nossa saúde de modo geral acaba sofrendo também. Para evitar que a sua saúde vá mal, previna-se, trabalhando na causa do problema. Melhore a saúde da sua coluna e viva com saúde com o quiropraxista Eduardo Barzotto. Atende na Plena Espaço de Saúde, em Lajeado, em frente ao Tabelionato Klein. Agende já sua consulta, 99994-4057. Na Rádio Independente, Independente Esportes. Temperatura marcando 12,8. Nós estamos de volta com o nosso Independente Esportes. São 2 horas 10 minutinhos. O Independente Esportes para Eletrosul, manutenção e venda de ferramentas manuais e elétricas. Ligue 3714-3576. Bairro Americano em Lajeado. Eletrosul, há 38 anos, especialista em ferramentas. Laje Vale Materiais de Construção, chuveiros e duchas eletrônicas da Zagonel, a pronta entrega. Pelo WhatsApp 99878-1685. Nos fundos da Vale Cross, bairro Americano em Lajeado, é Laje Vale Materiais de Construção. O Centro Odontológico Andréia Nonemacher conta com o tratamento via lâminas e lentes de
porcelana na cor ideal que você procura. Centro Odontológico Adriano Neymacher, no centro de Lajeado, ligue 3729-5810. Calber Fardamentos Esportivos, time sem camisa já era, até nos esportivos, camisetas promocionais e institucionais, tabelinha perfeita entre custo e benefício, ligue 3716-1650. Brasrede, internet fibra ótica 100 megas por R$ 88,00 é na Brasrede, a internet que funciona, ligue agora 0800 644 3850. Mercado 2 Guris, um mercado completo e sob nova direção. Entregamos o seu rancho, Mercado 2 Guris, em frente ao Sicredi, na principal de Conventos, em Lajeado. 2h11, agora já com a companhia também do Olho Vivo Jaci Preto e também do Adil César. E aí, turma, tudo bem? Boa tarde. Tudo Boa tarde, Felipe. Tranquilo. Expectativa aí para os jogos do final de semana da dupla Grenal. O São Paulo tá focando aí na Libertadores. Ele tá com o coração meio dividido, porque ele sabe que ele precisa melhorar e muito no Campeonato Brasileiro, mas ele está em meio a uma decisão para ir à semifinal da Libertadores da América e o adversário é o seu principal rival, o Palmeiras. Ele teve mais uma lesão lateral esquerdo, né? Isso, Wellington, né? É. Parece que já passou de 20 os jogadores que foram para o departamento médico do São Paulo. E é mais uma preocupação do São Paulo, exatamente. E ele perdeu uma grande né? oportunidade pelo jogo que fez contra o Palmeiras de ter a vantagem. Eu acho que... fez um bom jogo. Ele deu chance para o azar, hein? Porque agora o 0x0 já não serve mais. Não, né? serve para o Palmeiras. Já dá Palmeiras. O Flamengo encaminhou 4x1 na ida. E esse Olímpia aí vai tomar uma meia dúzia aqui se forçar. E depois ficou em ritmo de treino, né? E a gente estava na expectativa do Inter fazer o que o Nacho é que não estava bravo com esse time dele, né? Fez gol e ainda foi expulso. Pois é. Conseguiu dar uma dividida lá que o puxou o vermelho e mandou ele. Não joga o jogo da volta. O Atlético Mineiro ganhou por 1x0. E hoje tem o Fluminense, mas o Fluminense a gente não sabe qual é o Fluminense que vai, né? Olha, para mim, fazendo uma avaliação, a zebra vai ter que ser gigante. O campeão da Libertadores, sem dúvida alguma, será brasileiro. Vai ser, eu acho que sim. Não é chovendo molhado, é que o futebol brasileiro, ele conseguiu, de uns anos para cá, é um movimento aí dos anos 2000, até a década de 90 nós tínhamos muitas equipes copeiras, mas eram menos. Agora não, o futebol brasileiro ficou muito copeiro. E se perdeu aquele medo, né? Porque jogar fora parecia que era o fim do mundo, cara. Agora, claro, ontem tinha torcida, né? O jogo do Flamengo já tinha. Ontem tinha torcida, mas é claro que o time não é um time que ajuda muito a torcida, né? Tem esse detalhe. Mas os times estão começando a jogar um futebol mais objetivo, mais consistente. As competições, principalmente quando é mata-mata, os brasileiros estão começando a se especializar. As grandes equipes estão começando a entender bem esse processo aí. E para o fim de semana, Felipe, eu acho que a primeira coisa que a dupla precisa é daqui a pouco tirar uma vantagem do desgaste. Precisa. O Grêmio jogou segunda, o Inter jogou no domingo. O Fluminense joga hoje. O Fluminense joga hoje e o desenho que a gente nota é um Fluminense daqui a pouco misto. São Paulo misto. É a hora do grupo. O grupo do Grêmio, o grupo do Inter precisam entregar um pouco mais. O Campeonato Brasileiro precisa de uma resposta da dupla Grenal. A resposta até agora é uma resposta muito baixa. É muito perde-ganha, perde-perde. O Grêmio ganhou 2. O Internacional ganhou 4, já tem uma campanha bem melhor, mas é muito pouco, né? Se a gente olhar para a tabela de classificação, é o momento do salto de qualidade. Precisa dar o salto de qualidade. Entrar e confirmar. Eu vejo o Inter favorito contra o Fluminense. O Grêmio, pelo momento e pelos desfalques, eu acho que ele não é favorito, mas ele tem, pela tabela, ele tem uma obrigação de ganhar o jogo. O Grêmio precisa, alguém vai ter que pagar esse pato, senão o Grêmio vai começar a ficar muito, já está muito para trás, né? Vai ficar mais para trás ainda. Mas eu acho que é o momento agora do grupo dar uma resposta. Não é só estratégia, não é só pensar, não, é o Filipão, é o Diego Aguirre, não. O grupo precisa agora entrar em ação e dar uma resposta melhor no Campeonato Brasileiro. Essa é a avaliação que eu faço aí para os jogos do fim de semana. O Grêmio em algum momento, né, mas ele vai ter que fazer aquele jogo de superação, né? Vai. De repente tu achar um resultado contra uma grande equipe, até conseguiu contra o Fluminense, né? Mas o Fluminense ainda tinha preservado, acho que 5, 6 jogadores. Mas não foi um jogo de superação, né? Não. Mas na fase que tava, né? Não, mas Felipe, aquele jogo ali foi horrível. Foi um jogo tecnicamente... Chute a gol. Mas aí é o que eu digo, né?
Se superou para conseguir Não, empurrar o resultado até o final do jogo. lá- E aí ganhou com um gol de pênalti no Eu vou na fim. tua linha. Eu achei que o Grêmio se superou, venceu o Fluminense fora de casa, a condição que estava, só que depois não deu sequência. A superação nem sempre é uma atuação linda, né? É uma atuação que tu vai pra dar levando o sequência. jogo e tu acaba Depois ganhando. de ganhar do Fluminense, Felipe, dá sequência. Não deu. É que o que está se exigindo, né, eu acho que não é o espetáculo. Eu acho que tem jogador que está entendendo que o torcedor quer vitória e espetáculo. Não, o torcedor quer vitória e entrega. Eu conversei hoje com um coloradaço aí que é, desde guri, sócio do Internacional. E ele disse o seguinte, que quando estava 2-0 ele começou a pensar em torcer, porque ele estava achando ainda que aquele comprometimento ia ser só do primeiro tempo. Que o time não ia ter a postura que teve no segundo tempo de encarar o Flamengo como encarou. E agora ele tem aquela questão. A entrega foi grande, o adversário veio para cima e agora ele tem tem que propor agora contra o Fluminense. Daí é mais uma expectativa. Mas pelo menos os jogadores provaram de que tu não é uma questão de não ganha. Tu tem que morrer atirando, cara. Os jogadores, parece se o resultado, eles entram com o mesmo trote e terminam o jogo do mesmo trote. Não muda absolutamente nada. O Grêmio, então, olha, é preocupante, uma barbaridade nessa questão de... Não é nem a do jogo jogada, é do comprometimento. Não tem uma pegada, eles não tiram o espaço do adversário, eles cercam com os olhos. Ninguém consegue marcar adversário olhando para ele. Tem que dar o bote no cara. Essa é a questão. A marcação de jacaré, né? Só fica olhando para dar o bote, mas aí erra o bote. Exato. Então... Isso aí. Mas o Internacional, Felipe, ele tem o Grêmio tem uma missão terrível, né? Eu digo em termos de... E pega um São Paulo que se perder, a calculadora dele volta de novo para o mesmo problema que estava antes da vitória de sábado. Por isso, eu acho que São Paulo vai usar quem ele puder. Não sei se São Paulo vai economizar tanto aí. Não sei se São Paulo, ele já tá a coisa não tá boa na Libertadores. Ele vai, se ele perde pro Grêmio, entra na zona do rebaixamento e toma um sacode do Palmeiras, olha... não tá agarrado ainda essa possibilidade de ele não entrar, porque se ele perde para o Grêmio, o América recebe o Ceará. Se o Ceará se o América conseguir 1 ponto, ele já passa. Então, isso eu tô falando. Não, eu acho que o São Paulo ele vai fazer um misto quente, bem quente, né? E só vai poupar eu acho que quem não puder usar. Vai poupar o Daniel Alves, porque veio, nem desceu da Olimpíada, já foi pro jogo, né? Aí... Eu acho que ele vai poupar quem realmente tá perto, Jaci. E era um cara que não estava jogando também aqui no São Paulo, né? Tava aí. Porque eu não acho que o São Paulo vai economizar muito aí com esse risco de voltar para a zona do rebaixamento aí, não sei. O que você quer? Não, eu não quero ficar na zona do rebaixamento. Olha, pode ir para o espaço, Libertadores. Libertadores. Tem 2 jogadores que estão voltando do departamento médico, um deles é o Luciano, né? Isso. Que aí precisa também ter um ritmo já para a semana que vem, né? Pode ser uma oportunidade de aproveitamento. Por isso que o Grêmio tem um desafio muito importante. O Inter tem um baita jogo, mas o Internacional pega um Fluminense em baixa, né? Que está mais tranquilo no Brasil, mas tá caindo. E o Internacional já é embaladinho com a vitória do Flamengo. Então o Internacional tem uma missão duríssima, sim, mas o Grêmio tem, até porque está muito mais pressionado, talvez a missão é mais difícil. Vale lembrar que o Fluminense, naquela vitória do Grêmio, ele preservou 6 jogadores por causa da Libertadores. E ele enfrenta o Inter agora também, em meio a jogos importantes. Então, vai depender tudo de hoje, né, Felipe? Vai depender tudo de hoje. Se ele consegue um resultado importante hoje, vai eu poupar. acho que ele vai preservar. Agora, se ele vê que a situação vai ter que se resolver na casa do adversário e em desvantagem, eu acho que ele já olha para o brasileiro diferente também. Olha diferente, com certeza. E tem o seguinte, né? O seguinte cálculo aí nessa passagem de fase aí. Quanto é o depósito, quanto é que é? É bom, né? Era 3 e pouco. Na outra, né? Na outra. Essa aqui já deve estar perto dos 5. Já vai para casa dos 7 aí, eu acho. Tem time que já fica com quase uma folha. E o Inter vai repetir o esquema do Flamengo? Vai mudar o esquema do Flamengo? Enfrentou o Flamengo? Qual é o... É difícil tu mudar o time depois de fazer 4, né? Por mais que a proposta era diferente do que vai ter que ter agora, né? Se tu mantém e não dá certo... Então vai. Se tu não mantém e não dá certo, vai de novo. Também. Quer dizer, é complicado. É o que o Filipão deve estar pensando lá com o goleiro dele, né?
Vai o Breno, vai o Chapecó, o cara foi bem. É a mesma coisa do time do Inter. Não, o time mas do Inter foi bem. Tu vai mudar isso? Mas eu já disse, eu manteria o Chapecó. O Breno que conquiste a vaga dele. Num outro momento, treinando, conquistando. Acho que por decreto... Não, por decreto não. Ah, porque tu estava antes, agora tem que voltar. Não, isso é decreto. Isso não existe. É que eu acho que agora, essa questão do Breno e do Chapecó, o Filipão e o Mauri Lima, principalmente o Mauri, eles vão ter que decidir quem está melhor. Porque um estava bem, o outro entrou e está bem também. O Breno estava bem, hein? Mas o Chapecó, ele está simplesmente fazendo partidas fundamentais. O Breno estava bem, mas o Chapecó, ele está fazendo coisinha no Grêmio. Ele salvou o Grêmio algumas vezes. O que o Breno não vinha fazendo. O Breno é muito regular. Tu lembra o jogo contra o Palmeiras? Era para ter sido uns 8-0 ainda. O Chapecó, ele tem feito todo jogo de defesa importantes, né? Ele é uma segurança para o Grêmio. Não sei se é o momento de tirar isso, né? Lembre-se, se o Grêmio patear 1, 2 rodadas, olha, é uma decisão difícil. Na posição que está o Grêmio não pode patear, não pode ficar patinando. É que eu vou lembrar de algumas partidas aqui. Contra o Ceará foi o Breno que jogou, né? O Breno foi o melhor em campo. Falhou no gol da vitória. Sim, porque ele não foi na bola, né? Falhou. Simplesmente ficou olhando pro assistente, a bola andando. Se ele controla o jogo para reclamar depois, ele não toma o gol. Mas contra o Ceará, isso? Contra o Ceará. Mas do Grêmio ele foi o melhor em campo naquele jogo. Porque se não é ele, é um desastre. Contra o Palmeiras ele jogou muito. Fez um baita jogo. Que eu me lembro, assim, de algumas partidas que ele foi destaque. O Ceará tem o jogo contra o Fortaleza, que ele pegou pênalti. O Chapecó. O Chapecó, aliás, ele tem o jogo contra a Chapecoense, que se entra 2-0 não busca mais. Eu sinceramente não lembro quem jogou contra o Juventude, fez também boas defesas, acho que já foi o Chapecó. Contra o Juventude foi o Chapecó. Foi o Chapecó, e o Grêmio perdeu por 2-0 e o Chapecó pegou algumas bolas boas. A regularidade dos dois é boa. É difícil. Bom, o desempenho dos dois é bom. Eu acho... Uma diferença, um está treinando, o outro está jogando. Eu acho que o Filipão vai escalar o Chapecó. A avaliação que eu faço é essa. Se fosse o Breno, acho que ele já deixaria bem claro. O Breno era o titular, vai jogar. Como ele deixou em aberto, eu acho que vai dar Chapecó. E no Inter, a dúvida da Guerra é no meio, né? Lindoso ou não Lindoso. Se ele usa o Lindoso com o Dourado, né? E o resto eu acho que está bem encaminhado, né? Se o Paulo Vitor continuar na lateral, joga o Lindoso. Eu... Agora, se voltar o Moisés, aí eu já... Mas eu tô observando o Paulo Vitor. Aquela história que o Paulo Vitor não sabe marcar, isso é conversa fiada. Ele marca muito. Ele melhorou. Todos os jogos que eu vi, ele marcou. A minha leitura do jogo passado, na questão da melhora, é que ele não ficou sozinho, engatado com dois. O Patrick jogou, coisa que não fez nos outros jogos. É que ele ele obrigou o lateral a se preocupar, né? E aí o lateral não desce, tem mais dificuldade para descer. E quando o lateral dava uma passadinha um pouco maior, o Patrick vinha com ele. Vinha com ele. Quer dizer, tá resolvido. Tá ficamos no mano a mano e tá de bom tamanho. Agora, se tu ficar embretado, pro lateral fazer 2-1 com o teu marcador, aí não tem jeito. Talvez pode ser isso, né? É que o Moisés era o titular do Aguirre, né? Ali eu acho que o Moisés tem mais chance de voltar. Eu também acho. Por essa situação do que o Lindoso sair do meio. Também acho. Agora o Lindoso ali é a questão de criação, né? O Inter fica um pouco menos, mas apesar que ele libera também, né? Libera o Patrick, libera o Edenilson, deixa os caras mais soltos. O Tyson principalmente, né? O Tyson flutuou no jogo. Exatamente. Flamengo, é o que pode acontecer. Pode ser essa a ideia aí. E o gol que ele faz, né? Lembra as arrancadas do Tyson, né? O Maurício não está à disposição, né? Nem o Bosquilha, né? É que... os dois estão com muito problema de lesão. Muito problema. Então, aí para mim são os dois que poderiam entrar. Para mudar o jogo sim, poderia sair o Lindoso, entrar o Maurício, entrar o Bosquilha, mas nenhum está à disposição. Exato. Vai botar quem ali? Lucas Ramos, talvez? Quem é que mais estaria à disposição para jogar ali por ali? Para mudar alguma coisa? Se botar o Johnny... Não, o Johnny aí eu mantenho o Lindoso, né? Não. Aí não muda nada, né? 6 por meia dúzia. 6 por meia dúzia. Pode colocar né? o Palácios. Talvez ele possa colocar o Palácios. Aí voltar um pouquinho o Tyson. Aí viria o Tyson pro meio, o Palácio jogaria no flanco. Né? Bom, aí tem essa possibilidade. Pode colocar o Caio. Tira o volante, coloca o Caio. Tira o volante, coloca o Palácios. Teria que fazer alguma mudança. Aí teria o Caio... Eu acho que isso pode acontecer dependendo da movimentação do jogo. Do andamento, né? O começo eu acho que... Mas ele vai dar uma olhadinha no que o Fluminense está apresentando para ver se ele muda, né? Ou se ele vai largar com a escalação que estava. Tem uma boa chance de olhar o Fluminense. Tem um jogo inteiro para ver o Fluminense hoje.
E no Fluminense também, no Campeonato Brasileiro, são 3 jogos sem vitória, né? Não, a fase não tá boa, deixa eu olhar aqui. No Brasileiro. O Fluminense são 3 derrotas. 3 derrotas no Brasileiro. E tem, claro, tem a questão se passar hoje, e aí tem agora, se não passar hoje, o Roger não passa hoje, não vence o jogo hoje, então mata mancado no domingo, não sei se ele vai estar pro jogo da volta. Não aguenta. Ele não vai aguentar. Jogo da volta. Não vai aguentar. O Caio Vidal, ele é menos construtor, o Palácio é mais construtor, né? Aí vai ter uma característica um pouquinho diferente, vai depender, o Palácio constrói mais, ele carrega mais a bola, é um cara que espera a passagem do companheiro, né? Ele tem essa característica. E o Caio Vidal não, ele pega a bola e vai para cima, né? Ele dá assistência lá no flanco já, né? Ele dá quase o último passe, né? Para finalização. Então são jogadores um pouquinho diferentes, né? Essa ideia do Palácio é interessante, e do Caio Vidal também, mas aí prende o Tyson, né? Será que vale a pena prender o Tyson? Deixar o Tyson lá atrás para botar um desses caras aí? Eu acho que não. Eu penso que agora porque o Tyson tirou aquele peso do gol, placar, né? Tirou o peso do placar, que era uma coisa que incomoda, não tem a menor dúvida disso, a gente sabe que incomoda. Então ele já está aliviado nesse sentido. É que nem o Borja. O Borja foi de pênalti, mas ele já não tem calculadora. Está tantos minutos sem fazer gol, já chegou, não faz gol de ninguém. Quer dizer, já está resolvido, porque o pênalti foi nele também. Então ele não pegou um pênalti do outro, ele sofreu e bateu. O Tyson agora fez uns 60 metros? Bah, que corrida, hein? Não foi mais. Para poder fazer tudo que fez, com a bola sob controle, passando por 2 jogadores do Flamengo, inclusive não dando o drible da vaca, né? E metendo a bola no cantinho sem a mínima possibilidade de defesa. Então isso alivia bastante. E eu acho que ele flutuando, por isso que eu entendi que ele tinha, quando chegou talvez jogar pelo lado esquerdo, para não ter o compromisso do meio para poder articular alguma coisa. Com mais sustentação de marcação, ele tem mais espaço para jogar. Liberdade, pelo menos. Ele faz a função de atacante junto com o Yuri Alberto, né? Os 3 últimos jogos do Fluminense foi 1-0. Ele perdeu. Ele perde pro Grêmio, ele perde pro Palmeiras e perde pro América Mineiro na última rodada. Toma poucos gols, né, Felipinho? É uma característica do Fluminense, né? Isso aí. Ele se defende bem, então E no último jogo deu confusão com o Nenê, né? Até vou olhar aqui, ó, o Fluminense ele tem... foi substituído pelo Casares e 13 gols. O balde. Ele sofreu 13 gols e marcou 10 até aqui. Menos 3 é o saldo. Também não faz gol, né? Faz pouco gol. Mas aquilo que o Adil fecha, ó. O Palmeiras é o vice-líder e ele tomou 15 gols. Ele tomou mais que o Fluminense. E o líder, o Atlético Mineiro, ele tomou 11. Todas as equipes que estão acima do Fluminense tomaram mais gols que o Fluminense. Não, o Fluminense tem essa característica. Só o líder Atlético. Ele está bem protegido. Mas aí, pessoal, essa de fazer poucos gols, para mim não é surpresa, né? O Fluminense também não tem um elenco para sair fazendo gols nos outros, né? Vai fazer, né? Ninguém é mágico, né? Mas é isso aí. Mas o Roger de novo está ameaçado. Que coisa impressionante, né? O Roger não consegue engrenar a carreira dele. Está bem complicado. Ele tem sempre um bom começo, né? Ele tem que passar na Libertadores, Felipe. Se ele passar na Libertadores pelo Barcelona, ele vai ganhar muita moral, porque o Barcelona não leve porque é de Guayaquil, né? Olha, o Barcelona está muito bem. Está jogando bem. Ele não perdeu lá no campeonato nacional. É que o Barcelona de Guayaquil, ele está sempre figurando ali até esses momentos de Libertadores. Em 2017 ele foi semifinalista contra o Grêmio. No ano passado teve aquela atuação do Groy, né? Isso, o Groy naquele lance foi realmente fantástico, né? Até hoje se fala da defesa. Aí no ano seguinte ele consegue de novo chegar na fase do mata-mata. No ano passado não foi diferente e agora ele já se encontra de novo nessa condição E esse ano tá forte, né, Felipe? Ele tá jogando futebol bem consistente, não é por acaso que tá aí. Então é um desafio pro Fluminense. O time equatoriano tá bem, é bem interessante. Isso aí. 2h29. Deixa eu trazer aqui a próxima rodada do Campeonato Brasileiro, né? Só pra gente ficar por trazer dentro toda ela, até pra ficar de olho aí, né? Isso, ó. No sábado tem Bragantino e Juventude. Bragantino pela Sul-Americana, hein? Meteu o Rosário Central lá 4-3, um baita de um jogo. O Bragantino... Gol do Praxedes, né? Tá. Vale a pena, pessoal, os clubes passarem a olhar o modelo de gestão do Bragantino. O modelo que o Bragantino está gerindo o futebol, inclusive em campo. É interessante que o pessoal se atentar. Olha só o que tem sábado, hein? Atlético Mineiro e Palmeiras. Vale a liderança. Que jogaço, hein? O Atlético tem 34, o Palmeiras 32. Então tem um jogão aí sábado, 7 horas para poder acompanhar.
O Grêmio, então, enfrenta o time do São Paulo, 21 horas no Morumbi. Já no domingo, tem o Flamengo enfrentando o Sport Recife. O Corinthians encara a equipe do Ceará, 4 da tarde também. Já às 18h15, tem 3 jogos. Fortaleza e Santos, Bahia e Atlético Goianiense. E o Cuiabá, que encara o Atlético Paranaense. No domingo ainda tem o Internacional às 8h30, para enfrentar o Fluminense. Recebe, então, o Flu em casa. E na segunda-feira, aí tem a Chape, de novo, jogando na segunda, só que dessa vez o adversário é o América Mineiro. É que tem time que está jogando na segunda já para se acostumar. Já está se ambientando aí, né, com a situação. Na segunda passada, agora vai ter um jogo segunda que vem. Segunda passada... É só uma data, viu? É segunda-feira só, não se preocupe. Faz parte. E aí, Gabi, tudo bem? E aí, eu vim hoje porque o Gil disse que tinha uma surpresa pra mim. Opa! Mas o Moisés mais, sempre faz... Mais cedo ele disse assim, ó, Gabi, é tu que vai fazer os destaques hoje? A surpresa é que chegar aqui e o titular, ficou só o clone aqui. O Moisés saiu. Ficou só o Moisésinho. Mas vamos moer, Gabi. Vamos moer. O Moisésinho que tá vacinado. Tem que entrar moendo. O Moisésinho se vacinou. Eu fui fazer Eu nunca vi alguém tão feliz ontem por saber que ia se vacinar. Sim. Ele me ligou hoje pela manhã. Não, olha só. Ele ajuda. Ele me ligou. Mandou mensagem. Não é a mesma coisa, né? Não. Tu tá entendendo o que eu tô querendo dizer? Ligar demonstra mais de ansiedade. Ele não deu nem bom dia, ele só perguntou, aonde tu tá? Eu mandei, opa! Aonde tu tá? Ele disse, o que tu precisa? Eu preciso ir me vacinar. Tá, o que eu tenho a ver com isso? Eu preciso de alguém que me leve. É isso aí. Tio Felipe, né? Ele é o padrinho, né? Ele é o padrinho, ele que passou o contato do Moisés. Então, quem inventa, aguenta, né? Os 9-4 serão exaltados, Eu sabia que o Moisés não estava sozinho. O Moisés. Não, para fazer uma coisa dessa tem que desse ser... tamanho? Tem que ser 2. Tem que ser em grupo. Tem que ser 2. Tem que ser em grupo. Não é possível. Não pode ser um só que fez isso. Não dá para errar sozinho, então, dessa forma. Né? Não, o Felipe me passou o contato do Moi e aí por diante foi o... Aí foi só culpa do Moisés. É isso aí. E aí, Gabi, o que vai rolar hoje no Redação? Além do comentário esportivo do Felipe Schmidt. Que é importante, Felipe, porque quando eu não falo, sou cobrada pelo Amorim, então eu tenho que falar. Não, eu tô falando porque é o Felipe, né? Voltou o titular, então agora é alto padrão, né? Quando o Felipe tava de férias, aí era eu, aí eu... Jesus, não, mas eu não sei, toda vez mesmo quando o Felipe tu pede pra fazer o comentário esportivo, é que tu sabe que o Filipinho vai sair uma hora e tu quer que te valorize também, né? Não. Claro, ele quer que crie valorizar o espaço. Ele quer um hábito de... valorizar o espaço, né? O espaço que a gente tem dentro do Redação no Ar. Então vai ter o comentário esportivo do Felipe. Na nossa entrevista de hoje, nós vamos falar que Estrela agora passa a contar com 2 professores nas salas de aulas nos primeiros anos do ensino fundamental, com a finalidade de reduzir essa defasagem educacional ocasionada pela pandemia. E quem vai dar mais detalhes sobre como isso acontece na prática é a secretária da Educação de Estrela, a Elisângela Mendes. Na polícia temos uma tragédia, né, pessoal, também envolvendo o município de Estrela. Uma criança de 1 ano morreu num incêndio no bairro Alto da Bronze. O Cícero Copelo também vai trazer mais detalhes sobre essa tragédia que aconteceu, inclusive com uma entrevista com o pai dessa criança. Também teremos informações da previsão do tempo, os assuntos do momento, quadro celebridades, notícia destaque e outras informações daqui um pouquinho dentro do Redação no Ar. Tá bom, Gabi, muito obrigado pelas informações. Valeu. Uma informação de última hora, o Campas fez um vídeo parabenizando um amigo pelo seu aniversário. O amigo repostou o vídeo e disse: obrigado, amigo, muitos êxitos em Grêmio. Olha aí. Que é um amigo dele, né? Então amigo dele. Esse investimento, confirmando, acho que o Grêmio faz, é uma boa aposta. Porque eu acho que o pessoal vem da Colômbia, que vem do Chile, sempre é uma boa aposta. Eu sempre tenho dúvida. Nós já vimos grandes jogadores de lá para cá e aqui não dá certo. Alguns deram, mas outros... O mercado colombiano, equatoriano, tem bons jogadores, chileno, mas sempre fica o pontinho de interrogação. Sempre. Né? O chileno no Internacional, né? Enfim, aí é histórico, né? Mas aí depois, na era moderna, só tem o que era meia ali que veio, o Arangues, né? Esse deu certo. Esse deu certo. Deu certo e tanto é que tem saudade até hoje. Né? O Arangues é o cara, para mim, o chileno que... Fora... o Charles Arangues. Então, mas é uma coisa bem escassa, minha gente. Eles, assim, defensores, sim. Defensores, na dupla tem grandes histórias com defensores. Agora, quando sai para meio atacante, olha, não é fácil.
dá para contar nos dedos, assim, eu acho que o cara que deu certo, né? Quando sai da defesa, né? Não tem conseguido, assim, ter muito sucesso trazendo jogadores meia atacantes. Quando o Grêmio anunciou o Bolanhos, ninguém disse que estava errado, né? Ninguém falou, absolutamente ninguém colocou nada. E ele veio aqui e a cabeça não funcionou como era para ser, e aí deu no que deu. Para citar aí um que tem qualidade, tinha qualidade, né, na época. Mas o Bolanhos, já sei ali, foi uma sequência muito negativa, né? Ele tem aquele lance com o William, que ele quebra o maxilar, ele estava bem até ali. Ele estava numa fase boa, hein? Estava jogando ele bem. Começou muito bem. Ele quebra o maxilar, aí ele para, acho que quase 2 meses, né? Até conseguir se recuperar daquela lesão. E a partir dali ele não consegue. Ele tem altos, ele tem bons jogos, maus jogos, oscila. Aí tem problemas fora de campo, né? Que foi o grande detalhe dele. Aí foi ali que... Ali a cabeça dele. Eu acho que nesse período que ele ficou fora de campo, acho que ele teve tempo para pesquisar onde é que ele podia ir, sair, começou a sair demais e se perdeu na noite. E aí complicou todo o seu processo no Grêmio. Mas até ali ele estava bem. Ele estava jogando bom futebol. Terminou, moçada. São 2h35, tem hoje trabalho na Univates, né? Exato, Lajadense, estaremos lá acompanhando, né, Felipe? Isso aí, com certeza. Momentos aí de reta final para a estreia na divisão de acesso que acontece no domingo, ainda sem a presença de público, né? Já foi confirmado pela federação, não teremos público ainda nesta primeira rodada da divisão de acesso. Provavelmente algumas rodadas continuarão desta forma, mas a Rádio Independente vai estar fazendo uma grande cobertura. Lajadense e Grêmio Bagé a partir das 2h da tarde no próximo domingo. Sábado, a partir das 6 da tarde, tem a Alaf. E depois da Alaf tem o jogo do Grêmio contra o São Paulo. E depois do jogo do Lajadense tem o jogo do Inter contra o Fluminense, direto do Beira-Rio. Muito bem, valeu, gente. Um abraço, uma ótima tarde.